agradecemos ao Senhor Deus por mais este dia que Ele nos deu e agradecemos por mais esta oportunidade que bondosamente, graciosamente, Ele está nos concedendo esses momentos para estar louvando, glorificando o nome dEle através deste culto, orando ao Senhor e meditando na palavra dEle. Que seja um momento muito feliz, um momento de muita edificação à nossa vida espiritual. Eu convido a todos que estão participando através deste meio de comunicação a orarmos ao Senhor para darmos início a mais este culto de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é tão somente pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que estamos reunidos para tributar ao Senhor mais um culto de oração, culto de adoração. Queremos, ó Pai, e precisamos de Ti. Precisamos, ó Pai, da Tua proteção. No sentido, ó Deus, de estar protegendo nossa mente, para que não venhamos que os nossos pensamentos não venham a divagar, que os nossos sentimentos, ó Pai, possam estar totalmente voltados para o Senhor. Que este momento de culto, ó Pai, seja um momento muito feliz, um momento de edificação à nossa vida espiritual. Que os cânticos, as orações, a Tua palavra, tudo que acontecer aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória. Pedimos isto agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir os nossos hinários no hino de número 14. O tema deste hino é louvor. Hino de número 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, Deus os bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, se conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sem louvor em alta voz, hoje, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nós vamos nesse instante orar mais uma vez ao Senhor, pedindo pela nossa igreja. Nosso irmão presbítero Maurício estará fazendo esta oração. Pai Santo, louvado seja o Teu nome, te agradecemos por estarmos
louvando e bendizendo o teu nome nesta noite. Amém, Pai. E queremos neste momento interceder pela tua igreja, por aqueles que estão assistindo, Senhor, este culto em casa, que teu Espírito Santo esteja agindo na vida de cada um, Amém. Despertando os corações, Senhor, fortalecendo na fé, através da ministração da tua palavra. Amém, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Sim, Pai. Desperta cada coração, Pai. Que esses momentos, esses dias não sejam motivos de esfriamento, mas de reflexão. Amém, Pai. Dentro das famílias, dentro dos lares. Sim, Pai. Oramos colocando tudo nas tuas mãos e agradecidos pela tua igreja, pelo teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Nós vamos cantar 2 cânticos para o louvor do Senhor, do nosso livreto. O 63, 63. Como é precioso, irmão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e junto lado a lado andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e junto lado a lado andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. O próximo 152. Jesus é a aliança. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus
minha irmã, como tem sido os seus dias nesta chamada quarentena. Peço a todos que, particularmente os oficiais da igreja, superintendentes da escola dominical, presidente de sociedade, que procure entrar em contato com os irmãos, os superintendentes da escola dominical, entrar em contato com os alunos, com os professores da escola dominical, entrar em contato com os alunos, os presidentes de sociedade, entrar em contato com os sócios, os oficiais da igreja, entrar em contato com os membros da igreja. Vamos procurar manter este vínculo, este contato, esta comunhão tão necessária para a nossa vida, para a vida da igreja e para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Antes da nossa leitura para a meditação, nós vamos orar intercedendo a Deus pelos enfermos da nossa igreja. Pai eterno, a Tua palavra nos diz que devemos orar por aqueles que sofrem, orar por aqueles que estão enfermos. Ó Pai, é na mediação de Jesus que nós clamamos a Ti, uma bênção muito especial para os nossos irmãos. Abençoa a Dona Livoni e seu esposo em tratamento de saúde. Abençoa nossa irmã Dona Laurinda, ó Pai, também em tratamento de saúde. Dona Maria Galvão, Dona Maria de Lourdes. Abençoa, Pai, Dona Cida. Abençoa o seu Vitor, ó Pai. Abençoa, Pai, a Rosemary, irmã do nosso irmão Robson, Marco e Nicole. Abençoa essas vidas, ó Pai, que estão precisando muito de Ti. O seu Mário, Pai, hoje está aniversariando, agradecemos pela vida dele. Agradecemos ao Pai pela recuperação da saúde que o Senhor está concedendo a ele. Continue agindo para a normalidade de maneira completa e definitiva, para o bem dele, para o bem de toda a família, o bem da igreja, a glória do Teu nome. Sê com cada enfermo da nossa igreja, ó Pai, operando de acordo com a Tua vontade e dando a cada uma noite muito feliz, uma noite abençoada. Abençoa o nosso país, os nossos governantes, nosso estado, nosso município. Esse momento diferente que estamos vivendo, ó Pai, dá-nos discernimento espiritual, Pai, para que não venhamos a fazer algo que não seja da Tua vontade. Abençoa muito a igreja presbiteriana de Lorena, sustenta as crianças, adolescentes, jovens, adultos. Abençoa esse tempo, ó Pai, de isolamento, mas que não haja enfraquecimento na fé, que não haja enfraquecimento na vida cristã, na comunhão com o Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja agindo, operando, para isso não acontecer, ó Pai. E abençoa a Tua palavra que vamos ler e nela meditar agora. Abre o nosso entendimento, ó Pai. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero ler na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 5. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 ao versículo 11. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos,
vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O texto é uma exortação a nós, a Igreja do Senhor Jesus, a se preparar adequadamente para o encontro com Ele, para o arrebatamento ou para a nossa partida para a glória. Mas eu quero meditar com os irmãos uma expressão do versículo 9 que tem me chamado a atenção. Eu vou ler novamente o versículo 9. Aliás, o versículo 10, falando sobre Jesus, que morreu por nós, para que, quer vigiamos, quer durmamos. Observe esta frase final: vivamos em união com Ele. Viver em união com Cristo. União, ato de unir. Unir é ligar. Ligar é apegar-se. É associar. Mas unir também é fazer pacto. É fazer aliança. Viver em união é viver em concórdia ou também em harmonia. Mas eu quero pensar nesse momento sobre este tema: a mais importante união. A mais importante união. Há uma diversidade de uniões. Tem aquela união que é boa, tem aquela união que é importante, tem aquela união que é impossível, ou seja, a união das trevas com a luz. Isso nós temos lá em 2 Coríntios 6, versículo 14. É impossível unir luz e trevas. Também há aquelas uniões prejudiciais da nossa vida. Quando Paulo fala aos 2 Coríntios, a união de um crente com um incrédulo é prejudicial. Então tem união boa, importante, impossível e prejudicial. Mas eu quero falar sobre a mais importante união. Em primeiro lugar, a mais importante união é a união com Cristo. Você que está me ouvindo, você concorda comigo? Ou na sua maneira de pensar, você acha que existe ou há uma união mais importante do que esta? A união mais importante. Então, o tema, a mais importante união, já fica, o tema proposto já está respondido. Então, pense nisso. A mais importante união é a união com Cristo. A união com Cristo. Agora aqui cabe uma pergunta: você já foi unido a Cristo? Você já foi ligado a Cristo? Você já entrou num pacto, numa aliança? Você já associou-se a Cristo? Ou você continua desunido? Ou você continua vivendo em desunião com Cristo? Pense nisto. A mais importante união é a união com Cristo. Agora pergunto: você já está unido a Cristo? Ou você ainda está separado dele?
Pensemos aqui quando acontece esta união, ou quando ocorre esta união. Esta união, ela acontece quando a pessoa reconhece o seu pecado, arrepende e volta para Jesus. A Bíblia chama de conversão. Conversão é mudança. Antes da conversão, a pessoa está caminhando de costas para Deus, para Jesus. Quando acontece a conversão, ela vira. Conversão é uma mudança em sentido contrário. Ela vira a caminhar de frente com Deus. Isso é conversão. Então, esta união, ela acontece ou ela ocorre no momento em que a pessoa é convertida a Cristo. Hoje eu estava lendo e eu quero ler com vocês 2 versículos de Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Atos capítulo 11 é quando o evangelho sai de Jerusalém, sai dos judeus e já está aqui entre os gentios. O que eu vou ler aconteceu na cidade de Antioquia. Atos 11, 21, diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo, observe, se converteram ao Senhor. A mão do Senhor Jesus, estava com eles. Estava com eles. Pessoas que estavam anunciando o Evangelho, falando de Jesus lá na cidade de Antioquia. A mão do Senhor estava com eles. Qual foi o resultado? A mão aqui é a ação do Senhor, a direção do Senhor, o agir do Senhor. Qual foi o resultado da mão do Senhor estar com ele? Houve muitas conversões, muitos crendo, se converteram ao Senhor, voltaram para o Senhor Deus. O versículo 24 diz assim: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Observem, e muita gente se uniu ao Senhor. Este homem era Barnabé. Ele foi enviado pela igreja de Jerusalém a Antioquia para pastorear a nova igreja, para cuidar dos novos convertidos. Então ele diz o texto que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Observe, e muita gente lá da cidade de Antioquia se uniu ao Senhor Deus. Então a união com Cristo, ela acontece no momento da conversão, quando o pecador volta para o Senhor Deus. Quando acontece esta volta? É quando o pecado... a causa da separação é o pecado. Quando o pecador... a causa desta desunião que há entre o ser humano e Deus é o pecado. Quando ele se arrepende, ele se converte, ele volta para Deus. Ou seja, através de Jesus. Então ali aconteceu uma união. A nossa, todos aqueles que já pela fé se entregaram a Jesus, todas essas pessoas estão unidas a Ele, ou unidas a Cristo. Há sempre um convite de Deus. Há sempre um convite. O profeta Isaías, Deus diz através desse profeta: deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Observe, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus sempre querendo a sua volta para Ele. A mais importante união é a união com Cristo. E quando ela acontece? No momento da conversão. Segundo lugar, a mais importante união é uma união indestrutível. Pense nisto. A mais importante união é a união com Cristo. E esta união com Cristo, ela é indestrutível. Com Cristo, a mais importante e
indestrutível. Ou seja, não pode destruir, não pode. Eu estava vendo hoje, dentro desse assunto, uma expressão do Evangelho de João, capítulo 6, que diz assim, capítulo 6, verso 37. Observe aí. João diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Pense nisso. A união com Cristo é uma união indestrutível. Ele está dizendo, aquele que vem a mim, aquele que se une a mim, de modo algum, ou de modo nenhum, o lançarei fora. O escritor aos Hebreus, falando também sobre este assunto, Deus dizendo ali, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, quando uma pessoa ela se une a Jesus pela fé, ela tem de Deus essa promessa: nunca, de modo algum lançarei fora, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Portanto, esta é uma união indestrutível. União, pacto, aliança, acordo. Deus sempre trabalhou com o seu povo, o relacionamento de Deus com o seu povo, através de aliança. Quantas alianças? Através de Adão, através de Noé, através de Abraão, através de Davi. Quantas alianças? Mas o profeta Jeremias, falando de aliança, Deus disse: farei contigo uma nova aliança. Uma nova aliança. E quando nós vamos para os evangelhos, particularmente no texto onde nós temos ali a instituição do sacramento da ceia, nós temos ali, quando fala sobre o sangue da nova aliança. Então aquela nova aliança que falada, profetizada por Jeremias, ela é cumprida ali em Cristo, na cruz do Calvário. O sangue da nova aliança. Nesta união que eu estou falando que é indestrutível, a gente poderia dizer, nesta união não há divórcio. Nesta aliança, neste acordo, neste pacto, não há divórcio. Ela é para sempre. Nós temos ali o apóstolo Paulo falando sobre este assunto, sobre a união, portanto, não usando a expressão, mas observe, ele faz uma pergunta. Paulo faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Olha a pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar? Quem vai interromper essa união? E Paulo coloca uma série de coisas que é comum, que é normal e que nós passamos. Paulo diz assim: será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Isto não nos separa. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Tem pensado nessa expressão. Nós falamos, nós lemos que somos entregues à morte o dia todo. Será o nosso momento? Tenho visto muita gente com medo de morrer, com medo desse momento, desse vírus. E nós, quantas vezes estamos dizendo para Deus, né? Somos entregues à morte o dia todo. Será que somos mesmo? Pense nisso. Aí Paulo continua: em todas essas coisas, porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Observe agora:
Porque, Paulo dizendo, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos aqui são os demônios, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os pecadores, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá o quê? Separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esta união com Cristo, ela é inseparável, ela é indestrutível, é para sempre, é para sempre. Aí nós podemos fazer, alguém pode estar pensando ou perguntando, e o pecado? Porque nós que fomos unidos a Cristo, ainda somos pecadores. Paulo diz, se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, é o que? Nova criatura. Paulo não diz, se alguém está em Cristo, é alguém impecável. Então, as pessoas que estão unidas a Cristo pela fé, ainda são pecadores. E quando peca? Hoje eu estava pensando, quando alguém que está unido a Cristo comete um pecado, o que acontece? Preste atenção. A comunhão é interrompida. A comunhão com Deus. O relacionamento com Deus é quebrado. Preste atenção. Quando pecamos, a nossa comunhão com Deus é interrompida, o nosso relacionamento com Deus é cortado, mas a nossa união não é destruída. É interrompida, é quebrada, mas não destruída. O comum, o normal ou o natural é haver um reconhecimento de pecado por nossa parte, porque nessa separação, nessa quebra de comunhão, culpado sempre somos nós, nunca foi Deus, nunca é Deus. Então o natural, o normal, o comum é nós cairmos, cada um dizendo cair em si, reconhecer o pecado, arrepender, confessar, buscar o perdão de Deus e voltar à comunhão, voltar ao relacionamento. É quebrado, é interrompido, mas não é destruído. Não é destruído. Terceiro lugar, o viver dos unidos a Cristo. O tema, a mais importante união. Primeiro ponto é a união com Cristo. Segundo ponto é uma união indestrutível. Terceiro ponto, o viver dos unidos a Cristo. Ou seja, como deve ser a vida, como deve ser o comportamento, o procedimento, como deve ser a atitude daquelas pessoas que estão unidas a Cristo. Primeira delas, uma vida de santidade. Como devemos proceder? Nós que estamos unidos a Cristo pela graça, um proceder de santidade. Eu quero ler um texto um tanto quanto longo, 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 15. Paulo diz assim, versículo 15, dizendo àquela igreja, aqueles irmãos, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Observe, Paulo está escrevendo a uma igreja, há pessoas que estavam unindo, tendo relacionamento físico com meretriz. Observe o que Paulo fala. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? É muito comum a gente ouvir, ou quem sabe você até já falou, quem sabe você pensa assim, que para Deus o importante é a alma.
o corpo vai ser destruído. Meu irmão, Deus não salvou a sua alma, o seu espírito, o seu corpo. Deus salvou a sua pessoa. E nós somos compostos, corpo, alma e espírito. Cada pessoa unida a Cristo, o versículo 15 está dizendo que nós lemos agora, que o nosso corpo, o corpo de quem é unido a Cristo, é membro de Cristo. É membro. Versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Portanto, fuja da impureza. Versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus do vosso corpo. O corpo daquele que é unido a Cristo é membro de Cristo e templo do Espírito Santo. E Paulo está dizendo, fuja da impureza, fuja do pecado, viva uma vida de santidade. Viva uma vida de santidade. O viver dos unidos a Cristo, uma vida de santidade e uma vida de união. Porque nós, que somos unidos a Cristo, somos membros de Cristo e membros uns dos outros. Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, versículo 5, que nós somos membros uns dos outros. Somos membros de Cristo e membros uns dos outros. Então, viver uma vida de santidade e uma vida de união, uma vida de comunhão entre nós, a igreja. O Salmo 133, né? Ó, como é bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Então, como deve ser o viver dos unidos a Cristo? Uma vida de santidade e uma vida de união entre nós. Quarto e último lugar, duas fases desta união. Duas fases. A primeira fase, meus irmãos, ela é vivida neste mundo, após a nossa conversão. Ela é vivida aqui neste mundo. O apóstolo Paulo, falando sobre esse assunto, ele diz, 2 Coríntios 5, 6, ele diz assim, 5, 6, ele diz, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, ausente fisicamente. Então, esta primeira fase, ela é pela fé. A nossa união com Cristo, ela é pela fé. Ela aconteceu pela fé e ela é vivida pela fé. Não tem outra maneira. Outra situação que acontece aqui unidos a Cristo são as tribulações, são as angústias, as tristezas, as aflições, os problemas deste mundo. Não é porque a pessoa está unida a Cristo que ela está imunizada de passar por adversidade, de enfrentar a aflição ou problema. Ela é pela fé e ela é marcada pelas lutas. Então esta é a primeira fase. A segunda fase é o capítulo 5, versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então a primeira fase é pela fé. A segunda é presencial. Um dia, nós que estamos unidos a Cristo, um dia estaremos com Ele. Hoje nós estamos em Cristo, um dia estaremos com Ele. Hoje nós estamos unidos, vivendo pela fé. Um dia nós estamos na presença dEle. Primeira carta de João 3, versículo 2. Diz que quando Jesus se manifestar, quando Ele voltar, nós vamos ser como Ele e nós vamos ver Ele como é. Então não vai mais precisar da fé, porque nós vamos ver, nós vamos estar com Jesus, estar unido a Ele, e nós vamos ver a Jesus. E esta união
estar com Jesus é para toda a eternidade. Observe o que Paulo fala sobre este assunto. No arrebatamento, Paulo diz assim: depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Observe, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos unidos para sempre com o Senhor na eternidade. Então, as duas fases. A presente é pela fé. A segunda fase é presencial. A primeira fase é neste mundo. A segunda é no céu. A primeira fase é temporal. A primeira fase tem seu fim. A segunda é por toda a eternidade. E o apóstolo Paulo, pensando nessas duas fases, lá em Romanos 8:18, ele diz que o sofrimento dos tempos presentes não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Então, unidos a Cristo hoje, os nossos sofrimentos, um dia estaremos com Cristo, então não pode ser comparado. Lá é muito melhor, é incomparavelmente melhor do que aqui. Pensemos nisto. A mais importante união é a união com Cristo. Esta é a mais importante. E eu desafio você a provar para mim o contrário. Eu desafio você a provar que há outra união mais importante do que essa. A união com Cristo, ela é indestrutível. Ou seja, é para toda a eternidade. Como deve ser a ética, o nosso viver? Um viver de santidade e um viver de união entre nós. E as duas fases. Hoje é pela fé. Hoje é pela fé. E um dia estaremos com Jesus por toda a eternidade. Que Deus assim nos abençoe. Amém, Senhor. Amém. Vamos orar, encerrando este nosso momento. Graças te rendemos, Senhor, porque o Senhor um dia teve compaixão, teve misericórdia de nós e enviou Jesus a este mundo para ser o nosso Salvador, nosso único e suficiente Salvador. E hoje, ó Pai, pela tua graça, amor e misericórdia, todos aqueles que já se entregaram a Jesus estão unidos com Ele e é para sempre esta união. Se há alguém que ainda não passou por esta experiência, ó Pai, alguém que está nos ouvindo, que seja trabalhado com o poder sobrenatural do Teu Santo Espírito e que possa acontecer nesta noite esta importante ou a mais importante união. Abençoa, Pai, cada coração, cada vida e cada família que deste momento participou. Que sejam agraciados, ó Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor. E que a noite seja uma noite feliz, uma noite guardada, uma noite protegida por Ti. Pedimos isto, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A nossa gratidão a Deus, a nossa gratidão a todos que participaram deste momento de culto, e fica o nosso convite para a próxima quinta-feira, às 19h30. Que Deus abençoe a todos.